Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal, digital, das quartas-feiras à noite, em que temos como objetivo dar a conhecer e criar massa crítica nas agriculturas de Portugal, seja na agricultura, na agroindústria, no mundo rural e tudo que envolve. Esta é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. A conferência 2, o AgroMeeting de hoje, é sobre a agricultura de conservação, a experiência de um agricultor. É conferencista Nuno Marques, administrador da Porta Wimpex. É licenciado em Engenharia Agrícola e mestre em Engenharia Agronómica pela Universidade de Évora. Desenvolve a sua atividade profissional na agricultura de conservação desde 1989 e na agroindústria entre 1992 e 2010. Desenvolveu o maior projeto agroindustrial de transformação de arroz e milho em Portugal e entre 2003 e 2007 foi acionista e consultor da Saman SA. A agroindústria que administra é reconhecida por várias entidades como a melhor e maior do setor e em 2016 vence em conjunto com o professor Mário Carvalho da Universidade de Évora o Prémio Land and Soil Management Award, organizado pela European Land Awareness Organization com os auspícios da Comissão Europeia. Para mim é um enorme gosto tê-lo cá, muito obrigado. E é um enorme gosto porque eu acho que a agricultura de conservação, que é o futuro na sustentabilidade de que tanto falamos nos dias de hoje, e é um privilégio ter aqui alguém que além de ter os conhecimentos técnicos, teóricos, tem também a prática e sobretudo uma coisa que eu admiro muito, que são as contas e os resultados positivos. Engenheiro Nuno Marques, muito obrigado. Tenho a palavra. Uma boa noite para si. Eu é que agradeço o convite e só uma correção, eu já não estou na agroindústria desde 2010, apesar de ser uma passagem muito importante na minha vida profissional e que julgo que também me deu algumas qualificações para aquilo que faço hoje, nomeadamente em termos de gestão, e uma abordagem mais pragmática do negócio da agricultura. E como refere, o meu interesse na agricultura de conservação, na altura não tinha este conceito, era a sementeira direta, nasce na Universidade de Évora, com o professor Mário de Carvalho, quem fui aluno, e passados 35 anos de ter sido aluno dele, continuamos a trabalhar em conjunto e a desenvolver a agricultura de conservação em Portugal. Praticamente não tem expressão, não só em Portugal, mas na Europa. Nós costumamos dizer que a Europa, em termos de agricultura de conservação, está ao nível da África, que é um mau sinal. Significa que a agricultura europeia está no mau caminho, porque as agriculturas desenvolvidas, competitivas, da América do Sul, da América do Norte e da Oceania, têm um grau de adoção destes sistemas de agricultura com muito significado. Eu basicamente, em termos não sou professor, é precisamente isso que eu venho fazer, é partilhar a minha experiência e mostrar aquilo que fazemos. Obviamente, sempre aqui e ali, com uma perspectiva crítica, uma análise crítica, uma identificação de problemas, porque é daí que nasce as soluções. Nós hoje ouvimos muito os nossos políticos, seja os decisores, não gostam que haja crítica e não gostam que haja identificação de problemas. Ora, se nós não fizermos isso, seguramente não vamos encontrar soluções.
E, portanto, não é dizer mal, é apenas quando eu for entrar nessas áreas mais de crítica e de identificação de problemas, não é dizer mal, é tentar arranjar soluções. É nós olharmos para as estatísticas do Eurostat, para as estatísticas do INE, para os quadros de empresas e setor do Banco de Portugal e percebermos que o nosso setor está de rastros. E enquanto nós não assumirmos isso, não arranjamos soluções. E, portanto, vou iniciar a partilha da minha experiência como agricultor. Basicamente, o que vamos apresentar são os últimos 10 anos desde que eu me dediquei a tempo inteiro e, portanto, vou iniciar. O que se pretende, e peço desculpa de o interromper, é, no fundo, ter a exposição da experiência, ou seja, e ter a opinião crítica de cada um. E que, no fundo, é isso que faz evolução, portanto, é isso também que pretendemos com este evento. Depois da apresentação, por norma, há perguntas escritas, que depois iremos respondendo àquelas que entender que não têm resposta, passamos à frente. Muito bem, okay. Muito bem. Tá, obrigado. O nosso negócio desenvolve-se em cerca de 800 hectares no concelho de Montemor Novo e, portanto, o que é importante para nós e que aprendemos na universidade? As primeiras coisas que nós fazemos é a análise climática, a análise de solos e, portanto, a partir daí desenvolvemos, identificamos as nossas limitações para saber o que é que podemos fazer. E, portanto, a nossa região é caracterizada, portanto, pelo clima mediterrâneo, chove de inverno e estação seca, e quando chove muito em poucos dias, portanto, os riscos de erosão, precisamente mostramos aqui nestas fotografias, e portanto, toda esta temática da distribuição da precipitação e das temperaturas, que é uma limitação que nós temos, mas que não vamos mudar, portanto, resta-nos tentar adaptar a estas limitações para encontrarmos as melhores soluções. Depois há outro tema que nós perdemos muito tempo, que é com os preços, e neste momento está na ordem do dia, que é com os preços a que vendemos e com os preços a que compramos. E eu acho que não vale a pena perdermos muito tempo, porque tanto nas nossas produções temos gigantes a comprar-nos e, portanto, dificilmente a gente os consegue mover, e quem nos fornece fatores de produção também são gigantes e, portanto, não conseguimos fazer muita coisa para além daqueles descontos e tentar vender o melhor possível, mas o resto do ano não vale a pena pensar nisso. O que vale a pena pensar é arranjar um sistema em que o uso de fatores seja eficiente e, portanto, para podermos fazer face a estas situações. E a situação que vivemos hoje é de exceção, portanto, esta apresentação não está preparada para a guerra, mas podemos falar sobre isso também. Depois, a nível daqueles fatores do petróleo, portanto, do gasóleo e da energia, também não podemos fazer muita coisa, porque, para além de também serem gigantes, têm interesse político, cobram impostos fortemente para o Estado e, portanto, também duvido que a gente consiga aí fazer alguma coisa. Portanto, gosto sempre de passar por esta área, porque acho que perdemos muito tempo a querer mover corporações que não vamos poder mover. Portanto, a única coisa que nós vamos poder fazer é usar os fatores da forma mais eficiente possível e tentar vender ao preço do mercado, portanto, e que a diferença seja suficiente para nós sobrevivermos, o que às vezes é difícil. A análise do setor, isto também antes da subida dos fatores de produção, antes da guerra e agora depois da guerra, pior está, mas, portanto, o que é que nós fazemos? Carne de vinho e cereais, e temos floresta também.
Nos dois setores em que estamos inseridos, Portugal importa 1.600.000 toneladas, o que a preços de 2021, um pouco para trás, 2020, representava importações na ordem dos 300 milhões, na carne de vinho representava importações na ordem dos 400 milhões, e depois ainda temos toda a componente da carne nacional, que tem tudo menos nacional, porque é alimentada com matérias-primas importadas. E, portanto, pouco se faz em Portugal para alimentar os efetivos pecuários. Portanto, produz pouca forragem, não se produz cereais, portanto, vem tudo de fora. E, portanto, a nossa exposição na adversidade é grande. Um país que está exposto na adversidade está sujeito à miséria, não é? Em situações mais extremas do que aquelas em que estamos a viver. Portanto, isto em 2020 representava importações na ordem de 1.000 milhões de euros. Neste momento deve representar na ordem de 1.500 milhões de euros, que nós estamos só nestes dois setores. Portanto, devemos ter aumentado o déficit da balança comercial na ordem de 500 milhões de euros. Depois, o trigo mole, que é aquilo que nós semeamos, em 89 tínhamos 300 mil hectares de trigo e colhíamos 615 mil toneladas, em 2017 semeámos 25 mil hectares e colhíamos 50 mil, a produtividade nestes 30 anos manteve-se nos 2.000 quilos por hectare, e portanto é esta a situação que temos no trigo mole. Portanto, produzimos 4,3% do que consumimos, e só para ter uma ideia, a nossa produção de trigo, que é irrisória, representa 1% da produção nacional e 0,3% da área. Portanto, a única coisa positiva é que precisamos de 3 vezes menos de área para produzir aquilo que é a média nacional. Em termos de bovinos, o panorama também não é muito melhor, é um bocadinho melhor, somos autossuficientes em 50%, mas depois temos toda a questão da alimentação dos bovinos, que não é produzida em Portugal e que, para além do déficit comercial, tem toda a questão de impacto ambiental do transporte marítimo e do transporte terrestre. Bom, o comentário que eu faço é, tendo em conta os fundos que se disponibilizaram para produzir mais e melhor, não é? Nos últimos 30 anos, as diferentes adaptações da PAC que os diferentes governos fizeram, e a interpretação que a culpa não é só dos governos, também é dos agricultores, são um falhanço para Portugal, para os políticos e para nós agricultores. E temos que resolver isto. Irá agravar-se, provavelmente o que está em cima da mesa irá agravar-se. Os objetivos económicos que nós temos é produzir mais com menos pela melhoria das funções do solo. Portanto, a agricultura de conservação tem o solo no centro das soluções para a produção. Portanto, a monocultura não funciona, porque tem impactos, tem aumento de custos, tem aumento de problemas, portanto, mas já falaremos daquilo que é efetivamente a agricultura de conservação. E melhorar as funções do solo pelo aumento de teor de matéria orgânica do solo. Controlamos o negócio pela eficiência do uso de fatores de produção, adaptação ao ciclo da natureza e não contra a natureza, potenciando as condições edafoclimáticas, apesar de serem adversas. Não gastar tempo a lutar e alimentar as posições dominantes das grandes corporações, já falámos atrás. Os objetivos ambientais do Green Deal, portanto, o que nós temos destes objetivos que nos dizem respeito é aumentar a matéria orgânica do solo a um ritmo de 0,1% a 0,4% ao ano, reduzir o uso de pesticidas em 50% e de fertilizantes em 20%, reduzir a perda de nutrientes do solo em 50% pela redução da erosão, preservar e restaurar a biodiversidade do solo e da paisagem, promover uma cadeia alimentar amiga e saudável,
saudável e amiga do ambiente e usar 32% de energias renováveis. Portanto, isto é aquilo que nós podemos interferir nesta área. E, simultaneamente, ao aumentarmos o teor de carbono do solo, mitigar, portanto, reduzir a única forma que nós temos de tirar o carbono, o dióxido de carbono que temos a mais na atmosfera é com a fotossíntese e, portanto, e metê-lo no solo. O que é bom para o solo também, é bom para a atmosfera e é bom para o solo. Não há agricultura sem impacto, nem a biológica, essa provavelmente terá muito mais impacto do que as pessoas pensam. A agricultura com balanço positivo tem de ser sustentável economicamente e ambientalmente, de outra forma não há futuro. E agora passamos àquilo que é a nossa exploração. Portanto, os cerca de 800 hectares, 420 são montados, 80 hectares são ocupados por barragens, portanto, que é o regadio privado, 80 hectares de sequeiro, na área de culturas temos 80 hectares de sequeiro e 220 de regadio. A área de montado é ocupada com pastagens para o efetivo reprodutor e depois na área de culturas metade da área é trigo e a outra metade fazemos ervilha e azeveiro. Todas estas forragens são para alimentar essencialmente a engorda e não o efetivo reprodutor. O que nós tentamos é alimentar o efetivo reprodutor essencialmente com as pastagens, que é o alimento mais barato, e depois as forragens conservadas são mais utilizadas na engorda e nos períodos de carência em que não há pastagem, também suplementamos o efetivo reprodutor. Portanto, a agricultura de conservação tem 3 pilares, portanto, a sementeira direta, não mobilização do solo. Portanto, a mobilização do solo promove a mineralização da matéria orgânica, portanto, em vez de estarmos a fixar carbono e aumentar o teor de matéria orgânica, estamos a mineralizá-la e, portanto, a mandá-la para a atmosfera. A rotação de culturas, que é fundamental, a rotação de culturas talvez seja o mais fundamental para a redução de pesticidas e para a redução de fertilizantes e para que possamos atingir as metas do Green Deal, e os resíduos de culturas, portanto, iremos falar mais à frente sobre isto. Basicamente o que nós fazemos é a palha do trigo é triturada pela ceifeira debulhadora e fica toda no terreno. Depois na engorda, portanto, naquela perspectiva de economia circular, portanto, as forragens são fornecidas aos bovinos de engorda e depois a limpeza das camas é devolvida, portanto, toda essa matéria orgânica é devolvida ao solo. E para complementar precisamos de acertar as fertilizações e a proteção de culturas para podermos colher com alguma rentabilidade. Portanto, a rotação, que já falámos, nestas fotografias dá para perceber o que é que nós fazemos, portanto a sementeira direta, não há mobilização do solo, a colheita de forragens, depois aqui temos a colheita do trigo e, simultaneamente, o espalhamento da palha na superfície do terreno, e aqui dá para termos uma ideia da rotação de culturas. Portanto, aqui está a ervilha, aqui está trigo, aqui há de estar azeveiro, coisa parecida. Em termos de extrações, adições, portanto, na rotação, nós no azote fornecemos aquilo que são as necessidades da cultura, o que é bastante bom, dada a eficiência do azote no solo, não é? No fósforo estamos a adicionar um pouco acima, porque os níveis ainda estão, ainda temos que subir um bocadinho o teor médio do solo para ter fósforo disponível para as produções que pretendemos ter,
e no potássio as adições estão um pouco abaixo das extrações, porque o teor também está demasiado alto, portanto podemos reduzir um pouco. E, portanto, vamos monitorizando o NPK, o P e o K, o N não vale a pena monitorizar muito, e desta forma vamos acertando. Obviamente que já estamos a trabalhar com níveis, portanto estamos a falar de 4 anos, portanto, isto são quantidades em 4 anos, já são níveis muito mais baixos do que aqueles que se utilizam em sistemas convencionais para produtividades idênticas. Aqui temos uma evolução dos teores de matéria orgânica, desde 2004 até 2018, P2O5 e K2O. E, portanto, isto são amostras de solo que nós retiramos, onde dá para perceber aqui a acumulação de matéria orgânica. Este solo é um solo para-hidromórfico, basicamente nós temos 2 tipos de solo, para-hidromórficos e litólicos. Os litólicos são os solos do montado, portanto, que é este aqui, onde também se consegue perceber a acumulação de matéria orgânica, e este aqui é o tal para-hidromórfico, que é um solo mais difícil, mas também mais produtivo, onde vemos esta camada, digamos que é o segredo do sistema, portanto, é o que nos permite ter uma drenagem do solo muito eficiente, em que conseguimos entrar após chuvas a fazer as diferentes operações. Por exemplo, hoje começámos a colher silagem e choveu bastante no sábado. Estamos a falar de máquinas com dimensão, sei que fica o terreno marcado, e portanto todos estes 20 anos deste sistema, cada ano que passa as coisas vão melhorando, Portanto, eu acho que aqui está a chave da solução. Qual é o problema? O problema é que nós tiramos tudo ao solo e não damos nada. O solo é muitas vezes pode haver quem pense que é uma matéria inerte, mas não, tem montes de vida microbiológica, não é só química e física, não é? Tem uma atividade biológica forte e para ter mais atividade, quanto mais fértil for o solo, mais atividade tem e mais alimento tem que ter. O alimento é a matéria orgânica. E, portanto, o que acontece em Portugal, e não só em Portugal, é a sobreexploração dos solos, que leva à desertificação, e a sobreexploração é tirar o trigo, a palha, a forragem, e o solo está sempre descoberto, e depois ainda por cima é mobilizado, mineraliza a matéria orgânica, e portanto isto é o que nós temos. Nós tiramos 25% da produção de biomassa do solo e 36 toneladas, isto num ciclo de 4 anos, ficam no solo. Portanto, e isto sem gado, que é outra polémica que nós temos, sem ruminantes. No nosso caso, não sabemos fazer isto sem ruminantes. Em termos das forragens que fazemos, portanto, estas concessiações com ervilha e com outras espécies, portanto, fazemos um corte de silagem em março, abril, que iniciamos hoje, e depois o rebrote no final de maio dá um corte de feno. E gastamos cerca de 231 metros cúbicos por tonelada de matéria seca. Isto são consumos de água por tonelada de matéria seca, e a gente não vai aqui para produtividades, mas se compararmos com forragens produzidas de primavera-verão, isto são consumos muito mais baixos de água por tonelada de matéria seca, apesar de e com outra vantagem para nós,
mas a questão da água e do regadio já falaremos mais à frente, que é o teor de proteína. Portanto, estas forragens de outono e inverno têm teores de proteína muito mais elevados, a proteína é mais cara que os hidratos de carbono, e portanto é mais fácil depois, através do grão de trigo, fornecer a energia para o arraçoamento dos bovinos. Em termos de trigo, nos últimos 9 anos, estamos com uma média de 5.800 kg por hectare, trigo regado, obviamente, em que 70% da produção vai para a panificação e 30% fica na exploração para a engorda dos bovinos. Temos um moinho de martelos, portanto, o Unifido carrega silagem, carrega farinha de trigo, carrega feno, depois a única coisa que adquirimos fora da exploração é o núcleo, portanto, são vitaminas, minerais, tampão, essas coisas para o sistema digestivo dos ruminantes. O que é que esta situação também nos permite? Portanto, nós de inverno temos o efetivo reprodutor no montado, nas pastagens. No verão temos todos estes restolhos, não é nada novo, sempre foi assim no passado, deixou de ser porque deixámos de ter as duas componentes nas explorações do sul. Portanto, antigamente havia sempre a componente agrícola e a componente pecuária. Hoje em dia, ou há pecuária, ou há agricultura, ou há olivais, ou há amendoais. Não há estas sinergias entre as diferentes atividades. E, portanto, o facto de nós termos todo o regadio no outono e inverno permite-nos que o efetivo reprodutor durante os meses de verão em que já está desmamado, já não há bezerros, se sustente na área dos restolhos e dos restolhos das forragens, e, portanto, em que as necessidades são mais baixas, em que eles também perdem alguma conformação, mas não é muito significativa, porque o estado geral do efetivo é sempre bom, mas que também nos convém ter alguma quebra de conformação corporal, porque depois em novembro começam a parir e, portanto, para não haver tantos problemas de parto. E, portanto, digamos que passamos o verão com o efetivo a alimentar-se na área das culturas. O trigo gasta-nos 245 metros cúbicos de água por tonelada de grão, o que também é infinitamente inferior àquilo que uma tonelada de grão de culturas de primavera-verão consome de água. Na área das pastagens, portanto, o que é que nós temos? Temos o ciclo reprodutivo do efetivo reprodutor adaptado à curva da erva, portanto, maiores necessidades de alimentares quando há maior produção de erva, portanto, os partos começam em final de outubro, início de novembro e terminam em fevereiro, e, portanto, a maior produção de erva dá-se agora março, abril, não é? E maio, e, portanto, quando as necessidades são maiores, é quando nós também temos a maior disponibilidade de pastagem, que é fundamental para isto. Portanto, todo o efetivo é alimentado essencialmente com pastagem. Este ano é um ano extraordinário de seca extrema, em que isso não tem sido possível e, portanto, ainda não parámos de suplementar o efetivo, mas nos anos normais, o ano de seca também é normal. Portanto, tem um período de retorno. Já houve maiores, já houve secas maiores do que esta, secas menores. Eu lembro, por exemplo, em 92, 93, houve uma seca, desde que eu existo, foi a maior de sempre. Houve um ano que nem sequer chegou a haver verde no inverno. Depois, em termos
da pecuária. Isto já não, isto tem tudo, está tudo relacionado com a agricultura de conservação, embora sendo áreas um pouco diferentes, mas que estão integradas e, portanto, daí faz parte do nosso conceito de negócio. Não é? Portanto, aquilo que é tradicional hoje no Alentejo, no Sul, no Norte é diferente, obviamente, é as pessoas só terem vacas e venderem os bezerros ao desmame. Isso, em anos como este, implica problemas maiores, porque as vacas não se vendem como se vende uma engorda. Não é? E, portanto, este sistema de 50-50, em que 50% do efetivo é de reprodução e os outros 50% do efetivo estão na engorda, dá-nos uma flexibilidade nestes anos mais adversos, em que nós podemos antecipar a venda, nos anos melhores podemos retardar a venda e vendê-los um pouco mais pesados, e portanto penso que também é muito bom olhar por aqui, e portanto faz toda a diferença em anos como este que estamos a passar. Isto são a redução que nós temos tido em termos de vacas à cobrição. Portanto, já tivemos com 300, hoje em dia andamos à volta das 200, porque preferimos prolongar a engorda e, portanto, produzimos a mesma carne praticamente do que se tivéssemos mais vacas. Aqui temos a evolução, isto tem mais a ver com o maneio do efetivo, porque muitas vezes, como eu ouço alguns colegas a falar de sistemas muito avançados, detecção disto, detecção daquilo, quer dizer, enquanto a gente não resolver o essencial, que é a alimentação, não vale a pena pensar em muito mais coisas. Portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi a condição corporal do efetivo fosse a melhor possível, para ainda ir aumentando a taxa de desmame, porque o que dá dinheiro é isto, é a taxa de desmame, é os bezerros que nós vendemos, não é a fertilidade, obviamente está relacionado com a fertilidade, mas este é que é real, portanto, é aqueles que a gente tira das vacas e põe à engorda. Isto é a evolução dos pesos ao desmame, só para terem uma ideia do que é o efeito de uma seca, não é? Em 2018 houve uma secazinha, portanto o peso ao desmame baixou logo, o ano passado também não foi dos melhores, não teve a ver com a seca, se calhar teve a ver com água a mais no inverno, portanto, mas basicamente andamos aqui e isto é importante eu comentar, que estes pesos ao desmame aos 180 dias são conseguidos exclusivamente com pastagem e, quando não há pastagem, o suplemento de silagem e feno. Portanto, não há comedores seletivos, não há ração, portanto, não há alimentos de fora da exploração a entrar para produzir carne. Portanto, todos os alimentos são produzidos na exploração, 100%. Isto é o que nós damos à engorda, portanto, é uma mistura que fazemos no Unifeed, em que 73% é silagem, 23% é farinha de trigo, depois 3% é feno e 1% é o tal núcleo que nós compramos fora. Só para ter uma ideia, em 2021, aquilo que colhemos a 105, se formos agora com a guerra, é isto que nos vai custar. Portanto, tínhamos trigo na ordem dos 200 euros, em 2021 já foi 240, mas pronto, 2020 para trás andou nos 190, 200 euros, neste momento está a 420, depois tudo os fertilizantes, os agroquímicos não foi significativo este ano, subiram um bocadinho, as sementes subiram um bocadinho, mas também não foi, os adubos chegámos a pagar 3 vezes em relação ao ano anterior e os serviços também vão subir alguma coisa. Portanto, isto é a evolução do... Nós até 2011 fazíamos regadio de primavera-verão
Isto era o custo por hectare. Não era a totalidade da área, e também não tínhamos 220 hectares, tínhamos 130, não é? Mas fazíamos cerca de 70, 80 hectares de primavera-verão e o resto de outono e inverno, e portanto o custo era este. A partir de 2012 também foi um ano seco. O que é que acontecia com as culturas de primavera-verão? Chegávamos ao fim do verão, água zero, e depois estávamos o inverno na expectativa que chovesse para podermos fazer culturas de primavera-verão. Em 2012 não choveu, e como nós tínhamos tudo semeado com azevém, decidimos, antes do milho, levámos o azevém mais à frente, fizemos múltiplos cortes até junho, e no ano a seguir decidimos virar para o cereal de outono e inverno e para as focagens em rotação. E, portanto, o custo da rega por hectare veio por aqui. Em 2020 desceu porque nós instalámos uma unidade fotovoltaica, e em 2021, apesar da unidade fotovoltaica, como estávamos no mercado liberalizado, voltámos quase antes da estação da unidade fotovoltaica. Mas isto significa que se não fosse a unidade fotovoltaica, isto vinha para números impressionantes, porque em dezembro chegou a 430 euros o megawatt, agora na guerra já chegou a 700 o megawatt, e neste momento andamos nos 260, hoje, salvo erro, foram 260 euros o megawatt, mas entretanto passámos para o mercado regulado, que alguém há de pagar. Isto é a nossa distribuição de custos, portanto, sementes, fertilizantes, pesticidas, serviços, energia, mão de obra, amortizações, por aí fora. Onde é que nós podemos mudar? Onde é que nós podemos interferir? É nos fertilizantes e nos pesticidas. No resto não podemos interferir muito, porque não... Mas também não, como referi atrás, também não é nos preços, é na eficiência do uso. Portanto, tudo aqui gira à volta da eficiência do uso dos fatores. E este sistema de melhoria do solo vai permitindo menos adições, e portanto é significativo em termos de... As nossas receitas, 37% vêm da pecuária, 30% de produção agrícola, 29% são apoios à produção e 4% vem da floresta. Estes 29% de dependência dos apoios à produção é muito positivo em termos daquilo que é a média nacional, que é bastante mais, muito mais. Aliás, hoje há quem não produza, e há quem praticamente não produza, para além da floresta, não é? E recebem, portanto, só que isto depois passa a pesar 70% e 80%. O que para mim me choca, porque são apoios à produção, são para produzir. Portanto, toda esta conversa resulta em que, tendo como base o ano 2012, temos uma redução consistente dos custos na ordem dos 20%, e temos um aumento das receitas na ordem dos 50%. Neste período. Portanto, isto é a dimensão das nossas receitas, em que tem a ver, temos a agricultura, a pecuária, a floresta, e aqui temos os apoios à produção, e aqui temos a estrutura de custos. Portanto, em termos de resultado, não temos custos financeiros, trabalhamos com o nosso dinheiro,
temos um resultado operacional positivo, sendo que vamos tirar uma fatiazinha a esta aqui, portanto, mas em termos daquilo que nós conseguimos apurar, que é a média do setor, nós estamos bastante acima da média do setor, naquilo que é o quadro de empresas do setor. Qualquer contribuinte pode saber a sua situação, não pode saber a dos outros, mas consegue saber a do setor, através do CAI, no quadro de empresas e setor do Banco de Portugal, não se paga nada. Há muita gente que depois paga a Dun & Bradstreet, a Informa, não sei o quê, mas esta informação pode ser obtida de borla no site do Banco de Portugal. A eficiência do uso de fatores que eu tenho vindo a falar desde o princípio. Portanto, Portugal, desde 2012, tem vindo a agravar a eficiência do uso de fatores. A União Europeia, a 27, tem vindo está mais ou menos estável, mas é positiva a eficiência do uso de fatores, e isto é a nossa eficiência do uso de fatores para a agricultura de conservação. Faz uma diferença significativa. Em 2020 instalámos esta unidade de produção solar, que entretanto ampliámos agora a questão do mês, com capacidade para produzir 390 megawatts ano. A exploração consome em média desde 2013 220, portanto produção de energia renovável 77% ao consumo, portanto significa que uma das metas do Green Deal também já está atingida. Perdão. Ups. Bom, voltando às metas do Green Deal, o aumento do teor de matéria orgânica na ordem de 0,13% ao ano, nós fomos conseguindo. Melhora a estrutura e a fertilidade do solo. A melhoria da drenagem do solo é fundamental. Para quê? Para protegermos as culturas a tempo, por causa, portanto, ao melhorarmos a drenagem, a transitabilidade do solo melhora, portanto, podemos entrar mais cedo, podemos fazer colheitas, temos mais dias para entrar sobre o solo. Simultaneamente também aumenta o número de dias de pastoreio nas estações chuvosas, porque há uma coisa que é preciso ter muita atenção neste sistema, onde se faz as culturas, o gado não pode entrar com o solo molhado, não é? para não danificar a estrutura do solo. Aumenta a retenção, portanto, se nós aumentarmos o teor de matéria orgânica, o aumento de retenção de água no solo também é considerável. E temos a redução do escorrimento superficial. Isto são números da missão Sol, portanto, que faz parte do Green Deal, em que se estima que os custos com a degradação do solo na União Europeia sejam na ordem dos 50 mil milhões de euros por ano. Portanto, é um número que todos nós pagamos. A redução da erosão, portanto, ao não mobilizarmos, ao melhorarmos a estrutura, todas esses benefícios que um sistema de agricultura de conservação traz, reduzimos a erosão, ao reduzirmos a erosão, reduzimos a contaminação da água com fertilizantes e pesticidas, portanto há menos arrastamento, e reduzimos a sedimentação em linhas de água, rios e estuários. Portanto, estes custos dos 50 mil milhões têm a ver com essas coisas todas, com rios entupidos, com dragagens de estuários, tem a ver com toda essa temática. Não é? A eliminação da mobilização do solo permite reduzir em 85% o consumo de diesel e as consequentes emissões de CO2 até à sementeira, face à mobilização convencional.
a mobilização convencional é estas operações todas, a sementeira direta é uma aplicação de herbicida para controlar as infestantes, no caso do trigo, no nosso caso, no caso do trigo, a seguir às forragens já não é preciso, e não é preciso porquê? Porque a rotação de culturas, as forragens têm múltiplos cortes, portanto há um controle mecânico de infestantes, e portanto a pressão a seguir às forragens no trigo é muito menor, permite-nos, mas aí temos que fazer o glifosato, que é a questão mais que se fala mais na agricultura de conservação, é o uso do glifosato, portanto a gente tem que usar, e não vejo nenhum problema muito importante por causa disso. Acho que a temática do glifosato são outros problemas, como a má utilização, mas isso depois são outras guerras, e a sementeira. Portanto, este sistema de cortar as forragens, 2 cortes mecânicos, menos pressão no trigo, permite-nos ir para fazer o herbicida de pós-emergência do trigo com 50% das doses, numa fase precoce, em que as infestantes ainda estão pequeninas, e nós com 50% controlamos as infestantes do trigo, e aqui cumprimos também aquelas metas da rotação. Portanto, a única posição da rotação em que nós fazemos herbicidas e fungicidas é no trigo. Portanto, nas forragens não acontece, não usamos nada. Não mobilizar o solo reduz as perdas, já referi anteriormente, matéria orgânica por mineralização, reduz o consumo de energia no regadio, portanto, ao fazermos regadio de outono e inverno, o consumo de energia é muito inferior relativamente à primavera-verão. Temos uma exploração 100% autossuficiente em alimentação animal, é um tema desta semana, em que vêm várias pessoas à televisão dizer que não vai haver alimentos para os animais, quer dizer, não vai haver, mas tem que haver, temos que os produzir, basicamente. Em vez de os importarmos, temos que os produzir. Porque se a gente, quando os importa, importamos-los de barco, o transporte marítimo, se fosse um país, era o 6º país com mais emissões de CO2, depois transportamos-los de caminhonete e por aí fora. E, portanto, a solução mesmo é produzirmos aquilo que precisamos para a alimentação animal. E armazenar, e ter um armazém considerável. Eu sei que tem custos, mas o nosso clima obriga a que nós façamos um armazém para estes anos complicados. Porque não é, a seca vem 10 em 10 anos temos uma seca, e portanto temos que estar preparados para esta situação. Faz parte do nosso país, faz parte do nosso clima, e não vai mudar. Daqui a 7, 8 ou 10 anos vai haver mais. E portanto o objetivo é também, como cidadão e como português, é produzir para que o país tenha uma balança mais equilibrada em cereais e carne de porco. Portanto, é um sistema, o nosso sistema, eu não tenho nada, trago aqui a temática dos OGM, não tenho nada, mas é uma constatação apenas, não tenho nada contra nem a favor. É um sistema de agricultura 100% livre de OGM. A agricultura de conservação é um sistema que promove a biodiversidade da paisagem e do solo, como temos visto aqui nestas fotografias, que eu vou passando na apresentação. É um sistema de agricultura baseado na melhoria da fertilidade do solo, visando o aumento da eficiência do uso de fatores de produção, consequente redução de custos e aumento de receitas. Sistema de agricultura mais resiliente às variações de mercado e às alterações climáticas. E uma coisa que é fundamental, há regiões do país em que
já estão desertificadas, a nossa região ainda não está, mas vai a caminho. Portanto, provavelmente em termos agrícolas será das últimas regiões a desertificar, mas isto porque o Alentejo não é só Alqueva. O Alentejo é muito mais do que o Alqueva. O Alqueva são só 120 mil hectares. O Alentejo são muito mais do que 120 mil hectares. Quando estamos nas metas ambientais da Comissão Europeia, portanto, eu penso que mais ou menos já atingimos aquilo que ainda não entrou em vigor, através da agricultura de conservação. E pronto. Nuno Marques, muito obrigado. Eu estou encantado. Dou-lhe os parabéns pela apresentação. Na minha opinião, é uma apresentação brilhante. E utilizaria 3 palavras para a classificar, que é simples, inteligente e gestão. Que eu acho que é o que nos falta, não é? A análise que faz do ponto de vista das contas do país, eu também as faço nesse sentido. Acho que ao fim de mais de uma geração, mais de 25 anos de ajudas, não aprendemos nada, continuamos com sistemas cegos a tirar dinheiro para cima dos problemas. Na superfície agrícola útil, o que mais tem aumentado são as pastagens. Nós importamos 50% da carne que consumimos. E aqui temos um exemplo simples, inteligente e de gestão que mostra como é possível ser resiliente, não é? Tudo isto, eu acho que o mundo está todo ao contrário e que aqui o seu exemplo que nos trouxe com números, com evolução de números, com custos, é uma apresentação brilhante. Eu acho que este e digo em público, eu acho que este é um dos melhores dos 90 agromeetings que promovemos, porque acho que aqui estamos mesmo a fazer serviço público. Acho que devia... Muito obrigado. Não, repara, acho que devia ser condecorado pelo que faz, porque é um exemplo de como é que se utilizam bem os recursos e como é que com pouco se faz muito, não é? Ou seja, normalmente o que fazemos é colocar muito para fazer pouco, não é? E aqui é com pouco se faz muito. Passaria então às questões que nos colocam. Peço desculpa que estou aqui um bocadinho às aranhas para as ver. A primeira questão é um bocadinho provocatória. Qual é mais sustentável? A agricultura biológica ou a agricultura de conservação? Eu prefiro não entrar, eu não consigo ser simpático com a agricultura biológica. Sim. E, portanto, a única coisa que digo da agricultura biológica, a quem faz a pergunta, consulte os dados do Eurostat, o estudo do Eurostat 2020, e percebe que, desde que a agricultura biológica, apesar da evolução tecnológica dos pesticidas, reduzir as doses por hectare, portanto, os pesticidas modernos, as doses por hectare são menores, os adubos tecnológicos que fazem habilidades que agora aparecem aí a vender, também se aplicam em menores doses. Explica-me então como é que o consumo de pesticidas em toneladas na União Europeia se mantém constante, apesar dos 8% ou 12% de agricultura biológica na Europa. Eu não vou adjetivar. Eu não adjetivo a agricultura biológica, não. O impacto, olha, meça a eficiência do uso de fatores na agricultura biológica, meçam a eficiência do uso de fatores na agricultura biológica. Transferir matéria orgânica não é um balanço de biomassa positiva, é transferir matéria orgânica do vizinho do lado para a minha casa. Isso não é aumentar o teor de matéria orgânica.
quer dizer, não vale a pena. Eu peço desculpa, mas passa à frente. Acho que já está extremamente bem respondida e sobretudo com inteligência. E numa altura destas em que, não sei se é verdade, mas pelo menos recebem subsídios em função disso, em que apregoam 60% de quebra de produção, isso representa 56 milhões de toneladas de alimentos na União Europeia, a menos. Claro. No momento que vivemos, acho que não é preciso dizer mais nada. Menos 56 milhões de toneladas de alimentos na União Europeia, que vêm depois da América do Sul e da Ásia. Da América do Sul ainda é como a outra, que produzem bem. Da Ásia a gente nem sabe o que é que está a vir, se usam DDT ou se usam outras coisas. Não é? Porque lá as coisas são um bocadinho diferentes. Mas pronto, passemos à frente. Qual a melhor técnica em agricultura de conservação para aplicar ao solo matéria orgânica sólida? Nós fazemos isto como eu apresentei, portanto não tenho essa... A única forma que nós temos de aumentar a matéria orgânica em cada exploração é ter um balanço de biomassa positivo. Porque tirar tudo do nosso solo e trazer de fora é transferir de um lado para o outro, não estamos a aumentar o teor de matéria orgânica global. Podemos aumentar na nossa exploração, mas não aumentamos globalmente. Não é solução sustentável. Falaram há algum tempo atrás que há quem faça implantação de vinha em terrenos antes com a ocupação florestal e fazem-no sem retirar os cepos das árvores. Será que esta é uma técnica de agricultura de conservação? Quer dizer, eu não tenho experiência nessa área. Quer dizer, a agricultura de conservação existe nas culturas permanentes e passa por não mobilizar as entrelinhas. Portanto, tudo o que é a base da agricultura de conservação é não mobilizar a entrelinha. No caso das permanentes não entra a questão das rotações, mas pode entrar a questão da adição de resíduos, das podas, mas é uma área que eu não desenvolvi trabalho. Passamos à próxima questão. Não fazendo mobilização de solo, ou fazendo-a superficialmente, como faz com que o fósforo desça no solo em profundidade para garantir que se distribui por todo o sistema radicular vegetal que acompanha o volume de solo disponível? Olha, eu não tenho a capacidade de responder cientificamente a essa resposta. A única coisa que posso dizer é que há 20 anos que nós espalhamos o adubo de fundo, como é tradicionalmente chamado, à superfície e, portanto, os resultados, as produtividades são boas, as amostras que fazemos a 30 centímetros de profundidade, portanto, aqueles dados de teores de fósforo e potássio são a 30 centímetros, os da matéria orgânica também são a 30 centímetros, portanto, não sei responder. Certo. Como faz a gestão do gado nas pastagens para conseguir que o solo não fique demasiado compactado e não seja necessário mobilizá-lo? Bom, primeiro, o princípio de mobilizar para descompactar é discutível, mas a parte importante é que eu não referi. Nós, portanto, na estação chuvosa, de outubro a março, em que chove muito e a evapotranspiração é baixa, o encabeçamento máximo, temos pastoreio fixo, com um encabeçamento máximo de 0,5 vacas por hectare. A partir de março, em que a evapotranspiração aumenta, juntamos
os diferentes grupos e fazemos pastoreio rotacional com um encabeçamento máximo de 3 vacas por hectare. Portanto, é a forma que nós temos de não ter um pisoteio tão grave nos períodos mais chuvosos e de menor evapotranspiração. Como procedem para fazer sementeira de prados permanentes? Nós não semeamos prados. O que nós fazemos é, portanto, fertilizamos 80 kg 1846 GR ano. Este ano, por exemplo, não aplicámos, não choveu, e fazemos uma calagem quando é necessário aumentar o pH. E, portanto, a composição florística da pastagem com este maneio de pastoreio e de fertilização e de correção de pH vai-se alterando significativamente. Portanto, começa a ter espécies mais interessantes. E penso que não fazemos sementeira de prados e temos pastagens excelentes. Claro. Mas tem que fazer alguns cortes sei lá, de X em X anos, não? A única coisa que nós fazemos em termos de mecânicos é controle de arbustivas, não é? Claro. Esta penso que respondeu na apresentação. Conseguem trabalhar com culturas de rotação a 4 anos só com recurso à mobilização mínima e superficial. Acho que isto que foi... Nós não fazemos mobilização nenhuma, zero. Não, há 20 anos que o nosso solo não é mobilizado. Claro. A próxima questão também acho que está respondida, que fez um gráfico: abaixamento dos custos de produção com a utilização da agricultura de conservação ao longo de dezenas de anos. Portanto, ali veio, está demonstrado, portanto, tinha 10 anos. Aqui, creio que já é uma repetição da anterior, portanto, com a melhor estratégia para subir o teor de matéria orgânica no solo, incorporá-la com mobilização profunda, espalhar à superfície sem nunca mobilizar, ou simplesmente nunca mobilizar profundamente o solo. Acho que a melhor solução é não mobilizar e ter um balanço de biomassa positivo. Ok, aqui é a seguinte: quais as técnicas de agricultura de conservação que podem ser utilizadas no olival intensivo e superintensivo? Eu quando não sei, quando são áreas que não domino, a única coisa que eu sei é o mesmo que qualquer um pode saber, que é a não mobilização da entrelinha, mas não, prefiro não fazer grandes comentários, porque não é a minha área. Aqui voltamos ao modo de produção biológico. Perguntam porque é que diz que o modo de produção biológico tem mais impacto. Será que não é bem explicado? Porque a estatística diz isso, basta interpretar a estatística, não é? Se a gente consultar com olhos de ver os dados do Eurostat, não é? Está lá tudo, é preciso querer interpretar. Se não quisermos interpretar, não tiramos outras conclusões. Mas eu estou a falar de coisas concretas, não é? Relativamente à agricultura biológica, eu falo de coisas concretas, estou a falar de dados do Eurostat, que é a entidade estatística da União Europeia. Claro, mas a comparação que faz, só pelo menos para eu entender, faz a comparação da utilização de fatores por unidade de produto, não é? De produção. Não, eles fazem o consumo de pesticidas em toneladas. Isto que toda a gente sabe, e quem faz agricultura biológica também sabe, que aplica toneladas de cobre, toneladas de enxofre, aplicam pesticidas naturais, não é? Que não passam pelo crivo que passam os de síntese, não é? Eu dou sempre o exemplo: o veneno da cobra é natural, mas também mata. Sim, certo.
O que recomenda que eu faça para compatibilizar o meu modo de produção biológico em hortofruticultura com a agricultura de conservação? Não. Ok, passamos. Passamos. A agricultura do tomate para a indústria pode-se aplicar com sucesso à agricultura de conservação? Também. Não tenho experiência. Depois, uma pergunta um bocadinho quanto ao futuro. Como pode a agricultura digital ajudar a agricultura de conservação? Como pode a agricultura digital, ou seja, a recolha de dados, ajudar a agricultura de conservação? A recolha de dados é fundamental, não é? Foi o que eu estive aqui a fazer. Não é? Claro, são dados que eu vou recolhendo, são indicadores que nós medimos, não temos muitos, porque também não vale a pena ter muita coisa, preferimos ter aquilo que é execuível no nosso dia-a-dia e depois trabalharmos em cima desses dados. Agora, a questão do digital, eu acho, assim, eu acho que sim, é importante, mas eu, por exemplo, lá na minha exploração não tenho sinal de telemóvel, portanto, estou condicionado ao digital. Portanto, primeiro temos que fazer a estrada, depois é que compramos o carro. Claro. Aqui está uma questão interessante, na minha opinião. Na sua opinião, deveria existir uma certificação para a agricultura de conservação, independentemente do modo de produção? Eu vou dar uma resposta relativamente às certificações. Não me levem a mal. Eu não preciso de certificar aquilo que faço, porque já faço. Eu não tenho nada contra as certificações, mas é muito engraçado. Eu lembro-me sempre de quando estava na agroindústria, e aí trabalha-se com a grande distribuição, mais próximo do consumidor, e portanto temos que fazer essas coisas todas. E lembro-me sempre do diretor de qualidade, que era um homem dessa área, e ele disse-me uma vez uma coisa, porque aquilo, eu acho que sistemas de qualidade são importantes, mas não podemos deixar que mandem nas empresas, portanto, porque senão é uma complicação. Mas devemos usá-los. E ele, uma vez estávamos a discutir aqueles temas, ele diz-me, mas se quiser certificar, você consegue certificar aquilo que quiser, faz um caderno de encargos, imagine, certificar o estrume, o cheiro do estrume, textura do estrume, e certifica o estrume, faz um caderno de encargos. É como o Pingo Doce certificou livre de antibióticos, é proibido por lei, portanto não precisa de certificar livre de antibióticos porque é proibido por lei ter resíduos de antibiótico na carne ou no leite ou no que é que seja, é uma redundância. Portanto, eu certificar aquilo que faço é uma redundância. Mas eu não sou, olha, eu vou-lhe dizer, aquela certificação que anda aí da pecuária de baixo de carbono é uma treta. É uma treta. Pecuária de baixo de carbono é o que eu faço e não é certificado. Pecuária de baixo de carbono, mas depois compram ração de bagaço de soja que vem de não sei de onde, o bagaço de colza que vem de não sei de onde, o bagaço de palmiste que vem da Ásia. Eles só medem o baixo carbono dentro da exploração. Tudo que é fator de produção não entra para a medição de carbono, não é? Eu acho que a gente precisa trabalhar bem, não é de certificações. As certificações e papéis é aquilo que eu estou farto. Claro. Quais as melhores técnicas na agricultura de conservação para melhorar a saúde do solo? Quais as melhores técnicas
na agricultura de conservação para melhorar a saúde do solo? As melhores técnicas. Portanto, a agricultura de conservação é aquilo que eu disse, é sementeira direta, rotação de culturas e adição de resíduos, melhora a saúde do solo. E não fazer monocultura, porque se fizer monocultura, aí não melhora a saúde do solo, porque começa a ter uma resistência, as infestantes começam a ter resistências, os fungos começam a atacar mais, os insetos a atacar mais, portanto os problemas vão aumentar. E, portanto, esse é outro dos problemas da agricultura portuguesa, é a monocultura. E, portanto, porque a monocultura as duas culturas de monocultura em Portugal são as duas culturas mais subsidiadas, não é preciso dizer quais são, toda a gente acho que sabe, e que não libertam margem positiva sem os subsídios, portanto, elas não libertam margem. Pronto, há anos que libertam, este ano se calhar vão libertar, se não tiver a 400 euros, mas põe-se o dinheiro. Eu acho que era muito vantajoso que as culturas, que a rotação fosse obrigatória por lei. No Uruguai, que é um país em termos agrícolas bastante desenvolvido e que eu conheço bem, a rotação de culturas é obrigatória por lei. Portanto, não há ninguém pode fazer monocultura. E por isso tem uma agricultura desenvolvida, é um país que trabalha na exportação e de mercados de qualidade. Portanto, a qualidade vem precisamente da diversidade e da rotação de culturas. A monocultura não é uma solução, na minha perspectiva. Há diferenças nas técnicas de agricultura de conservação entre regadio e sequeiro? Há diferença as técnicas são as mesmas. Os problemas é que podem ser diferentes. No nosso caso, nós já fizemos primavera-verão, e qual era o nosso problema? Portanto, culturas alternativas de primavera-verão não é fácil. Portanto, em termos de... E também há pouca experiência. Fazer a rotação de primavera-verão com culturas de outono e inverno, acontece que os solos, os nossos solos, não têm o período do verão, não secam, e portanto o número de anos em que corria mal a cultura de outono e inverno era muito superior, porque chegávamos ao outono com um teor de umidade no solo, quando começava a chover, tornava as coisas mais difíceis. Portanto, em termos económicos, a solução que temos neste momento é infinitamente... eu posso, com toda a abertura, as contas antes de 2011 eram umas vezes positivas, outras vezes negativas, portanto, a previsibilidade não existia, e neste momento temos com esta solução de ter virado tudo para o outono e inverno, temos contas muito mais interessantes e simultaneamente temos uma previsibilidade, fazemos todos os anos a mesma coisa, temos água para 2 anos, há seca, mas nós temos água, para o ano temos água, e portanto mas correu mal algumas vezes, ao longo destes anos todos, tivemos que aprender e desenvolver este sistema em conjunto. Não o fizemos sozinhos, tivemos muito apoio do professor Mário de Carvalho, da Universidade de Évora, mas também quisemos que isto evoluísse positivamente. Não é? Claro. A próxima questão, penso que é alguém que deve ter entrado mais tarde e não ouviu. Pergunta: tem experiência da cultura do trigo cultivado em agricultura de conservação? É o que nós fazemos. E com ótimas produtividades, não é? É o que está por trás de mim na fotografia.
Pode haver diferenças de fertilização entre agricultura convencional e de conservação? A agricultura de quando eu mostro aquilo, aquela balança em que num ciclo de 4 anos 75% da biomassa fica na exploração e 25% é vendida, não é? E os dados económicos que nós temos é com base nesses 25% que são vendidos, não é? E esses 75% de biomassa tem muito fósforo e potássio e azoto e outros nutrientes, não é? Portanto, e não há mineralização da matéria orgânica com a mobilização. Portanto, o facto de nós termos níveis de adequação baixos tem precisamente a ver com o facto de nós, não é só a matéria orgânica que a biomassa aumenta nos solos, mas é também toda a parte nutricional, nutrientes que ficam no solo. Quais os outros tipos de agricultura com que se pode conciliar a agricultura de conservação? Eu acho que já respondeu a esta, não é? Olha, eu felizmente, ao longo da minha vida profissional, tive a sorte de poder andar por outras partes do mundo. O Uruguai, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao Uruguai foi em 1992 e já faziam sementeira direta na altura, não na dimensão que fazem hoje, mas fazem no arroz, na soja, fazem tudo aquilo que eles cultivam, nas grandes culturas. Pronto, depois há aquela questão de hortícolas, isso eu não tenho, mas nas grandes culturas, fazem grandes culturas, estamos a falar oleaginosas, proteaginosas, cereais, portanto, em qualquer desse tipo de culturas faz agricultura de conservação. Naquelas hortícolas de cenouras, e bem, pronto, isso aí já são coisas diferentes, talvez não tenho conhecimento se faz ou não se faz. Fazem uma pergunta sobre microagricultura. Como é que pequenas explorações menores que 10 hectares podem introduzir os ruminantes? Será viável? Aqui, pois, essa é difícil de responder. Como avalia e decide a carga animal por hectare de solo em função do seu tipo? Não percebi. Como avalia e decide a carga animal por hectare de solo em função do seu tipo, do tipo de solo? Eu presumo que seja pela massa produzida, não é? Pela massa forrageira. Quer dizer, sim, exatamente, pelo potencial de pastagem. Sim. Que estratégia aplica para a intensificação sustentável? Que estratégia aplica? Para a intensificação sustentável. Eu creio que também isto explicou que é a questão do custo-benefício, não é? Foi o que eu estive a apresentar. Claro. Depois pergunta se a agricultura de conservação pode ser utilizada na horticultura, na póvoa do Varzim. Pois, essa foi o que eu respondi ainda agora, não tenho, não sei. Claro. Não. Depois faz aqui, agora é uma questão mais política. Tocamos num ponto interessante, que é a maioria das explorações serem subsídio-dependentes. Na sua opinião, a culpa aqui é mais dos agricultores ou da PAC? A minha também é subsídio-dependente, não é? Sim. Eu, para não ser subsídio-dependente, precisava de ter 3 vezes a dimensão que tem. Não, eu vi isso naquele gráfico, ou seja, se lhe tirasse os subsídios, os custos eram um bocadinho mais acima. Exatamente. Portanto, mas eu já fiz o exercício do que dimensão é que precisava ter para não ser subsídio-dependente. E, portanto, tem a ver com a estrutura fundiária. Precisava ter 3 vezes a dimensão que tem para ter o mesmo rendimento que tem atualmente. Pois, nós temos feito estudos de atividades pecuárias aqui na consultoria, e a conclusão que chegamos é que os subsídios, na maioria dos casos, representam entre 50% a 70% do rendimento. Sim.
E mesmo assim a rentabilidade é débil, ou seja, se se fizer uma rentabilidade mesmo com amortizações, poucos são os casos em que tem já muita dimensão para ter mesmo rentabilidade intrínseca. Sim, sim. Mas a pergunta que anterior era, a culpa é da PAC, é dos políticos e nossa. Sim. É de todos. Porque os políticos que nós temos refletem aquilo que nós somos. Sim, claro. Os políticos são bons a interpretar a média da opinião pública, não é? Portanto, a opinião pública sendo fraca, eles fazem, não é? Portanto, quando a gente anda a enganar o próximo, não é? Como eu vejo ali com as questões da agricultura biológica, a meterem adubo à socapa e a comprarem comida fora à socapa e não sei o quê. Agora já podem comprar, que estão autorizados. Quando eu vejo essas coisas todas, não é? Essas mentiras todas, pronto, o que é que a gente espera? Se nós somos assim, políticos é que a gente acha que vai ter. Iguais, ponto. Claro. Peço desculpa, mas... Perfeitamente de acordo. Aí não peça desculpa, porque da minha parte o meu pensamento é precisamente o mesmo. Eu acho que até os políticos estão mais brilhantes que a média da população. A última questão. Acha que o prado permanente poderá ajudar na conservação do solo? Sim. As pastagens permanentes são fundamentais, mas bem geridas, a produzir. Se não produzirem biomassa, também não contribuem nada. Que era aquilo que falou há pouco, que a área de pastagem tem aumentado muito e as necessidades de alimento para a pecuária do exterior têm aumentado, não é? Não, essa parte é a mim que me choca, porque repara, eu sou muito crítico do plano estratégico feito pelo Estado para os cereais, porque eu acho que era preciso um plano estratégico para a pecuária, porque se as pastagens é o que nós temos mais. Mas o plano estratégico para os cereais não é nacional, é para alguns agrupamentos de produtores de cereais. Pelo menos na versão inicial que apareceu, aquilo era à medida de uma organização de produtores, não era para beneficiar quem produz cereais, era para beneficiar a organização que agrega. Isto faz-me lembrar o regadio, não é? O regadio é a mesma coisa. As associações de regantes. O regadio coletivo, toda a gente paga água abaixo do preço de custo. Na Edia, no Sorraia, no Mondego, em todo o lado. Portanto, as associações de regantes são sempre deficitárias. Não há o que os agricultores pagam pela água não chega para a manutenção da associação, para a manutenção da infraestrutura. E quando aquilo entra em colapso, Estado, venha. Não pode ser. Porque eu, como regadio privado, não é? Sim. Eu, como regadio privado, paguei para ter regadio. Sim. Valorizei os meus hectares por ter regadio, mas fui eu que paguei. No regadio coletivo, o dono da terra mete zero e duplica e triplica o valor da terra e ainda anda a mandar vir que a água é cara, quando é mais barata do que a minha. Claro, e nos custos que paga, não é, por metro cúbico da água, é mais barato quando temos regadio privado, não é? Isso eu também o sinto aqui no Norte, no regadio que faço, eu também faço a mesma análise, que é, tenho que investir na captação, tenho que investir no armazenamento, tenho que investir na distribuição, ninguém me põe à porta da parcela a água, em alguns casos. Sob pressão. Relativamente às associações de regantes, o que me dizem é que há geometrias variáveis, ou seja, que a maioria são como diz, mas que há algumas que têm muito dinheiro. Tem juízo.
são muito bem geridas, ou como dizem colegas que conhecem bem o tema. Colocaram aqui mais uma questão, ainda temos mais de 3 minutos. A influência das pastagens e forragens na manutenção e melhoria da fertilidade dos solos. Não, é um professor do ISA. A influência das pastagens e forragens na manutenção e melhoria da fertilidade dos solos é tema de um artigo de revisão que estão a desenvolver no programa letivo inserido no ISA. Pedro Ribeiro. Pronto, mas isto é a parte é aluno. É aluno. Portanto, é alguém que está a fazer uma investigação sobre isto. Ok, olha, muito obrigado. Eu nesta parte do evento pergunto sempre ao conferencista para fazer uma conclusão para a memória futura entre a apresentação e as questões. O que é que nós devemos reter como sumo desta hora e meia que estivemos aqui juntos e que foi espetacular. Espetacular. Tem aqui também aqui na parte dos comentários no bate-papo também quem está a assistir há aqui comentários muito, muito positivos. Porque, muito obrigado. Não, aprendemos, eu pelo menos, e acho que quem assistiu que aprendeu imenso, portanto estão aqui a dar os parabéns, que é brilhante, várias pessoas, portanto isto é mais ou menos unânime, portanto é como digo. A minha expectativa é que um dos melhores agromeetings ficam satisfeitos. Obrigado. Não, basicamente o que eu desejo para o futuro é que a gente consiga produzir mais com menos. Portanto, acho que resume aquilo que tivemos aqui a falar em 3 palavras. Produzir mais com menos. Ok. Mais uma vez, simples, inteligente e gestão, que eu acho que é o que falta mais na agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Portanto, nós continuaremos cá na próxima quarta-feira com o próximo agromeeting. Eu peço desculpa que eu fiz para aqui as neiras. Próximo agromeeting sobre a agricultura biodinâmica e o seu impacto ecológico no mundo. E, portanto, é o orador João Castela, presidente da ABIOP. Portanto, aqui os nossos temas são multifacetados. Temos conferencistas de todas as áreas e todas as vertentes e, portanto, é isto também que faz a riqueza destes eventos. Nuno Marques, muito obrigado mesmo. Foi espetacular estar aqui consigo a ouvi-lo. Isto foi uma autêntica lição sobre o futuro da agricultura já praticado, não é filosofia sobre agricultura. Não, eu faço tudo, dentro picos dos pivôs, subo aos... Já não faço tanto, já não consigo, mas eu, tentando no terreno, porque é fundamental nós não perdermos a parte operacional e executar tarefas para que isto também possa fluir de outra forma, não é? Claro, e podemos fazer uma gestão mais eficiente porque conhecemos como é que se faz, não é? Portanto, sabemos exatamente. As dificuldades que geram, os tempos que acarretam, por aí fora. Exatamente. Muito obrigado. Também muito obrigado e boa noite e até à próxima. Boa noite. Um abraço. Obrigado.